Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de matrizes. Hoje, nós vamos falar da multiplicação de matrizes. Bom, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, com esse aqui exercício, para nós aí tentarmos aqui montar o nosso raciocínio de como é feito aí a multiplicação de matrizes. Bom, é um exercício da UFMG, que ele diz o seguinte: milho, soja e feijão foram plantados nas regiões P e Q, com a ajuda dos fertilizantes X, Y e Z. A matriz A, figura 1, indica a área plantada de cada cultura em hectares por região. A matriz B, figura 2, indica a massa usada de cada fertilizante em quilogramas por hectare em cada cultura. Bom, olhando aqui para a figura 1, que é a minha matriz A, eu tenho aqui que a primeira linha, ela fala, na verdade, aqui da região P, e a minha segunda linha, ela fala da região Q. A primeira coluna, ela está associada ao milho, a segunda coluna é associada à soja e a terceira coluna associada ao feijão, tá? Quando, então, aqui eu olho para a matriz B, eu tenho aqui que a primeira linha está associada ao milho, a segunda linha soja e a terceira linha feijão, tá? A primeira coluna, ela está associada ao fertilizante X, a segunda coluna ao fertilizante Y e a terceira coluna ao fertilizante Z, tá? Então, uma vez aqui que eu tenho duas matrizes, tá? Na verdade, eu tinha duas tabelas. E eu sei que uma tabela, ela tem linha e coluna. Então, quando eu olho aqui para a minha matriz A, eu posso falar que essa matriz A, ela é uma matriz que tem duas linhas por 3 colunas. Já a minha matriz B, ela é uma matriz que tem exatamente 3 linhas por 3 colunas. Bom, a pergunta é a seguinte, qual a quantidade de cada fertilizante serão necessários nas regiões P e Q para o plantio das culturas de milho, soja e feijão? Tá? Então, diante dessa informação aqui, eu quero descobrir qual que é o total de fertilizante que será necessário em cada região P e Q para plantar aí as culturas aí de milho, soja e feijão. Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu tenho aqui novamente as minhas duas matrizes, tá? E eu tenho que saber que em cada uma das regiões P e Q serão utilizados fertilizantes X, Y e Z nas culturas de milho, soja e feijão. Isso está claro para mim aqui no meu exercício, tá? Então, o que acontece aqui? Então, olha, quando eu vou analisar primeiro aqui a minha região P, no milho, na soja e no feijão, se eu comparar aqui com a minha segunda matriz, eu vou usar tanto fertilizante X, Y e Z. Então, na verdade, quer dizer que na região P, tá? Ele usou aqui, na verdade, os 3 tipos de fertilizante, até para fazer um comparativo depois. Qual o fertilizante que fez um efeito aí melhor, na verdade, na nossa produção, tá? Então, a continha que eu vou fazer agora aqui é a seguinte, olha só. Eu vou pegar primeiro aqui a minha região P, tá? Eu quero saber na minha região P, para milho, soja e feijão, que foi plantado nessa região, qual que foi o total de fertilizante X? Depois, qual foi a quantidade de fertilizante Y? E qual foi a quantidade de fertilizante Z? Então, eu vou ter que fazer uma continha para a região P para cada um dos tipos de fertilizante. Então, a primeira continha que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a continha da região P para o fertilizante X, tá?
Então, perceba que a região P, eu estou me falando aqui da primeira linha da matriz A. Agora, quando eu for calcular o fertilizante X, eu vou estar trabalhando com a primeira coluna da matriz B. E perceba agora que, olha, eu vou associar milho com milho, soja com soja e feijão com feijão. E aí o que acontece? Quando eu fazer essa associação, eu vou ter a quantidade de fertilizante X para cada um tipo de cultura. Só que eu quero saber o total. Então, na verdade, eu vou ter que somar esse resultado. Então, a continha que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Para eu descobrir quantos quilos de fertilizante X eu vou gastar com milho, eu vou simplesmente aqui, ó, pegar o valor aqui do milho e multiplicar pela quantidade de fertilizante X. Então, a primeira continha aqui vai ser, ó, 50 vezes 10. Depois, eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de soja e multiplicar pela quantidade de quilos do fertilizante X. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó, 20 que multiplica 15. E agora o feijão. Eu vou pegar aqui que são 20 e multiplicar pela quantidade de quilos do fertilizante X, que é 30. Então, aqui vai ficar 20 vezes 30. Só que agora eu quero saber o total, tá? Para eu saber o total, eu vou ter que somar, na verdade, cada um desses resultados. Aí sim, ó, essa continha aqui toda vai me dar a quantidade de fertilizante X que eu gastei na cultura de milho, soja e feijão na região P, tá? De forma análoga, eu vou fazer agora a mesma continha, tá? Região P, só que agora com o fertilizante Y. Então, agora eu vou associar a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B, tá? Primeira linha com segunda coluna. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou olhar agora aqui para a coluna em Y. E de forma análoga, quantidade de milho. Eu tenho aqui, ó, 50, que multiplica a quantidade de quilo do fertilizante Y, 20. Agora, soja com soja. Eu tenho aqui, ó, 20 hectares, que multiplica a quantidade de quilo em Y, 20. E para terminar, 20 hectares de feijão com a quantidade de quilo de fertilizante Y, 20. Então, vou multiplicar aqui, ó, 20 vezes 20. E, novamente, como eu quero quantitativo Y, eu vou somar cada um desses resultados, tá? Procedendo de forma análoga, vou calcular agora aqui em Z, tá? 50 hectares de milho com 15 kg de fertilizante Z, vai ficar aqui então, ó, 50 vezes 15. Depois, 20 hectares de soja para 20 kg de fertilizante Z, vai ficar 20 vezes 20. E depois, 20 hectares de feijão para 20 quilos do fertilizante Z. E aqui vai ficar 20 vezes 20. Novamente, como eu quero o total aqui de fertilizante do tipo Z, eu vou somar cada um desses resultados, tá? Uma observação que eu vou fazer com você aqui, ó, é a seguinte, olha só. Eu peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Primeira linha com primeira coluna. A11, tá? Depois, eu multipliquei a primeira linha pela segunda coluna. Então, vou ter aqui, ó, o A12. E multipliquei a primeira linha pela terceira coluna. Vou ter aqui o meu A13, tá? E perceba que eu sempre multiplico aqui na seguinte ordem, ó, a linha da esquerda para a direita e a coluna de cima para baixo. E multiplico o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. E somo, na verdade, esses resultados, tá? Então, isso agora aqui que eu fiz para a primeira linha,
eu vou ter que fazer também novamente aqui, só que agora para a minha segunda linha. Ou seja, o que eu fiz para a região P, eu vou ter que fazer agora aqui para a minha região Q. Então, agora a continha minha aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos olhar aqui para a região Q, tá? Segunda linha. Eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar agora pela primeira coluna. Então, vamos lá agora aqui, olha. Segunda linha pela primeira coluna. Eu tenho aqui, ó, 40 hectares de milho, sendo que eu gasto aqui 10 quilos de fertilizante X para milho. Então, aqui eu vou obter aqui, ó, 40 vezes 10, depois 10 hectares de soja, tá? Para 15 quilos de fertilizante. Então, aqui eu vou ter 10 vezes 15. Depois, 30 hectares de feijão para 30 quilos de fertilizante. Então, aqui eu vou ter 30 vezes 30. Vou calcular agora aqui o fertilizante Y, tá? 40 hectares de milho para 20 quilos de milho de fertilizante. Então, aqui eu vou obter agora aqui, ó, 40 vezes 20. Depois eu vou fazer aqui a seguinte continha, ó. 10 hectares de soja com 20 quilos em Y, eu vou ter aqui 10 vezes 20. 30 hectares de feijão com 20 kg de fertilizante Y, 30 vezes 20, tá? Depois agora aqui, ó, terceira linha com terceira coluna. E aí eu vou chegar agora aqui de forma análoga, o primeiro, 40 vezes 15. Depois, segundo, 10 vezes o segundo, que é 20. Terceiro, 30 vezes o terceiro, que é 20. E aí, novamente, como eu quero achar o total, eu tenho que vir somando aqui cada um desses resultados, tá? E aí, agora que eu volto a fazer mais uma observação aqui com você. Segunda linha vezes primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha vezes, segunda linha vezes terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, tá? Agora, ó, nós vamos fazer aqui cada uma aqui dessas contas, tá? Então, a continha que eu vou fazer agora aqui é simples, ó. Vou multiplicar cada um desses números aqui, ó. 50 vezes 10, essa continha aqui vai dar 500, tá? 20 vezes 15, essa continha nossa aqui vai dar 300. 20 vezes 30, 600. 50 vezes 20, 1.000, tá? 20 vezes 20, 400. 20 vezes 20, 400. Agora, ó, continuando, 50 vezes 15. 50 vezes 15, 5 vezes 15, 75. Então, essa continha aqui vai dar 750. 20 vezes 20, 400. 20 vezes 20, 400. Essa continha nossa aqui, ó, 400, 150, 900, 800, 200, 600. 40 vezes 15, 4 vezes 15, 60. Então, essa continha aqui vai dar 600. Aqui vai dar 200. E aqui vai dar 600. Tá? E 20 vezes 15 aqui, ó, é 300, tá? Ó, vamos arrumar aqui, ó. Então, agora que vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter aqui a minha matriz, onde eu vou somar aqui esses resultados, tá? 300 com 500, 800. 800 com 600, 1.400. 400 com 1.000, 1.400 com 400, 1.000
e 800. 400 com 400, 800. 800 somado com 750, essa continha nossa aqui vai dar 1.550. Tá? 150 com 900 vai dar 1.050. Somado com 400, 1.450. Aqui vai dar 800 com 200, 1.600. Tá? E 600 com 600, 1.200. Com 200, 1.400. Então, chegamos agora aqui, na verdade, nessa matriz. E o que essa matriz aqui me representa? Tá? Ela representa para mim a quantidade de fertilizantes X, Y e Z, tá? Que eu vou gastar nas regiões P e Q para a plantação de milho, soja e feijão. Tá? E aí uma outra observação que eu trago aqui para você, ó, é a seguinte, ó, tá? Vamos perceber aqui, ó, que essa matriz A minha, ela tem 2 linhas por 3 colunas. E essa matriz minha aqui, ela tem 3 linhas por 3 colunas, tá? E aí eu cheguei numa matriz agora aqui que ela tem 2 linhas por 3 colunas. Então, se você olhar para essa matriz aqui, ó, e eu chamá-la, por exemplo, de matriz C, por exemplo, quem que é o meu C23? O meu C23, ele é, na verdade, 1.400. O que quer dizer esse 1.400 aqui, ó? Esse 1.400, ele quer dizer o seguinte para mim, ó, que eu gastei 1.400 quilos do fertilizante Z na região Q para plantar milho, soja e feijão, tá? Quem que é, por exemplo, aqui, ó, o meu C12? O C12, primeira linha, segunda coluna, ele vai ser 1.800. O que quer dizer esse 1.800? Eu gastei 1.800 quilos do fertilizante Y, tá? Na região P para plantar milho, soja e feijão, tá? Então, espero aí que você tenha entendido o nosso raciocínio aqui, e o que tem que ficar claro para a gente aqui é o seguinte, tá? Eu simplesmente multipliquei linha por coluna, e eu segui uma ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, tá? Então, na verdade, a multiplicação de matrizes, ela é trabalhada como sendo multiplicar linha pela coluna. E aí tem uma ordem. A linha você vai olhar da esquerda para a direita e a coluna você vai olhar de cima para baixo, tá? Então agora vamos dar continuidade aqui para a gente detalhar melhor aqui o que a gente fez. Bom, multiplicação de matrizes. Dadas as matrizes A e J, M por R, e B e J, R por N. Chama-se o produto de A por B e indica por A vezes B, a matriz C e J, M por N, tá o quê? Bom, o que eu quero que você preste muita atenção aqui, ó, é o seguinte, ó. Quando você olha aqui para essa igualdade, do lado esquerdo eu tenho a matriz A vezes a matriz B. Então, quando eu multiplicar duas matrizes, tá? E essa multiplicação for possível, eu vou obter uma matriz C, tá? E perceba aqui agora junto comigo que eu estou aqui, chamando a atenção aqui para você que a matriz A, ela tem M linhas por R colunas e a matriz B, ela tem R linha por N colunas. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó, a multiplicação de matrizes só vai ser possível, tá?
se a quantidade de colunas da primeira matriz for exatamente igual à quantidade de linhas da segunda. Por quê? Quando eu vou multiplicar a matriz, eu multiplico, na verdade, uma linha por uma coluna. E aí eu vou pegar o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, o terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna e assim por diante. Por isso a necessidade da quantidade de colunas da primeira ser exatamente igual à quantidade de linhas da segunda. E aí, qual que é o barato disso tudo? Se você imaginar que você cortou aqui as colunas com as linhas, vai sobrar M por N, que é a resposta, na verdade, da nossa matriz. Então, voltando naquele exercício lá que eu fiz com você aqui agora há pouco, a matriz A, ela era uma matriz que tinha 2 linhas por 3 colunas. 2 linhas, regiões P e Q, 3 colunas, milho, soja e feijão. Multipliquei pela matriz B, que tinha 3 linhas por 3 colunas. As 3 linhas, milho, soja e feijão. As 3 colunas, fertilizantes X, Y e Z. E aí você vai perceber que a quantidade de colunas da primeira matriz é exatamente igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Se você cortar o 3 com 3, você vai obter uma matriz C. Sobrou aqui 2 linhas por 3 colunas. Tá? Então é muito importante que antes que você saia fazendo a multiplicação, você faça, na verdade, que essa verificação. Tá? Bom, aí então foi o que eu falei com você. Onde tá, a matriz C, ela vai ser uma matriz CIJ, tá? Que ela vai ter uma quantidade de linha e uma quantidade de coluna. Então tá aqui, CIJ, M por N. Agora, como é que eu acho esse C e J? O C e J foi o que eu falei com você. Você vai pegar, por exemplo, uma determinada linha e multiplicar por uma determinada coluna. Então, vamos supor que eu quero achar que, olha, o C, 1. Esse primeiro 1 que vem aqui é para falar que eu estou na linha 1. E esse segundo 1 que aparece aqui é para falar que eu estou na coluna 1. Então, aonde tem I aqui? Aonde tem I? Eu vou colocar 1. E aonde tem J, eu vou colocar 1. Então, se você prestar atenção no que está acontecendo aqui, eu estou pegando o A 11, tá, e multiplicando pelo B 11. Estou pegando o A 12 e multiplicando pelo B 12. Assim por diante. Tá? Ah, não, professor, e se eu mudar aqui essa letrinha aqui, o I e o J? Dá na mesma, tá? Aqui, vamos supor aqui, que você falar para mim que o I vale 2 e o J vale 3, tá? Então, essa linha sua agora aqui, passa a ser a linha 2 e essa coluna sua agora aqui passa a ser a coluna 3. Então, você está pegando aqui, aonde tem I, você vai colocar 2, tá? E aonde tem J, você vai colocar 3. Então, o que está acontecendo aqui? Você vai estar pegando o A21, tá? Que é esse cara aqui, o A21, e multiplicando pelo o B13. Tá? Então, vai estar aqui na primeira linha, terceira coluna. Você vai estar pegando o A22, tá? Que é esse cara aqui, segunda linha, segunda coluna, e vai multiplicar pelo cara que está onde? Na segunda linha, terceira coluna. Tá? E assim por diante. Bom, não assusta, tá? Com essa escrita aqui, que eu representei, esse símbolo que é chamado símbolo do somatório, tá? Se você pegar esse K aqui, e fazer esse K variar de 1 até R,
você vai fazer essa expressão aqui virar de cima, tá? Então, essa expressão aqui com asterisco, ela é uma maneira resumida de escrever o que está escrito aqui em 2 asterisco, tá? Então, meus queridos, é muito importante aqui que você saiba o seguinte: se a matriz C é fruto da matriz A vezes a matriz B, se você quiser achar o C24, você tem que entender que esse 2 aqui é a linha 2 da matriz A, e esse 4 é a coluna 4 da matriz B. Então, na verdade, você vai estar pegando a segunda linha, tá? E vai estar multiplicando pela quarta coluna. Aí você vai estar achando, na verdade, o C24, tá? E aí é lógico, multiplica o primeiro com o primeiro, soma com a multiplicação do segundo pelo segundo, soma com a multiplicação do terceiro com o terceiro, e assim sucessivamente, tá? Bom, pessoal, portanto, a multiplicação de matrizes só existe se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, é muito importante aí que você verifique aí, tá? Essa situação antes aí de estar resolvendo os seus exercícios. Bom, então o que eu comentei aqui? Eu tenho a matriz AM por R, BR por N. Esse produto vai ter como ser resolvido? Vai. Por quê? Eu tenho aqui que R é igual a R, ou seja, as colunas da matriz A são iguais às linhas da matriz B. E aí, cortando R com R, eu vou obter uma matriz C, que é M por N. É o que sobra, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma matriz aqui A 4 por 2. E eu tenho uma matriz B 2 por 5. Vou poder resolver esse exercício? Vou. Por quê? 2 é igual a 2, tá? Então, as colunas são iguais às linhas. Corto esse com esse. Vai sobrar 4 e 5. Então, eu vou obter uma matriz C, que ela é da ordem 4 por 5, tá? E aí, uma outra situação aqui que eu trago, eu tenho uma matriz aqui 3 por 3 e uma matriz 2 por 3. Perceba que nessa situação, a matriz A ela tem 3 colunas e a matriz B tem 2 linhas. Uma vez que esses números são diferentes, tá? Essa multiplicação não é possível. Então, na verdade, não vai existir a matriz A vezes a matriz B. Tá? É impossível realizar essa multiplicação. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo, abordando aí o que foi trabalhado na aula aqui agora até o momento, tá? Bom, sejam as matrizes A e B. Determine, letra A matriz A vezes a matriz B. Então, antes de eu sair multiplicando aqui, eu vou fazer aqui a seguinte continha, tá? A minha matriz a ordem dela é 2 por 3. Eu quero multiplicar essa matriz aqui pela matriz B, que a ordem dela é 3 por 1. Vou analisar agora aqui, as colunas da primeira é igual às linhas da segunda. Então, isso é possível de ser resolvido. E aí eu sei que eu vou obter uma matriz aqui C, que ela vai ser do tipo 2 linhas por 1 coluna. Isso aqui é muito importante quando eu for fazer o exercício, tá? Eu já tenho ideia que a minha matriz vai ter 2 linhas por 1 coluna. Então, vamos lá. Como eu quero fazer A vezes B, eu vou colocar aqui minha matriz A, tá? A primeira linha, 3, 2 e menos 3. A segunda linha, 4, menos 2 e 3. Vou multiplicar pela matriz B, que é 2, menos 3 e 4. Agora, eu vou fazer a continha aqui, Vou chegar agora aqui, fazer o seguinte, Vou marcar aqui, o que é linha, correto? E vou marcar aqui o que é coluna. Por quê? Eu multiplico linha vezes coluna.
Então, agora aqui, ó, eu vou obter aqui o seguinte resultado. Ó. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Então, olha só aqui, ó, primeiro com primeiro. Se é primeira linha com primeira coluna, eu vou estar achando, na verdade, o meu C, 11. Então, esse resultado aqui, ó, ele vai ser, na verdade, o meu C, 11. Tá? E agora eu vou ter que fazer aqui essa continha. Tá? Vamos fazer a continha agora aqui, ó. Multiplico primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 3, mais menos 3 vezes 4. Como não tem mais coluna para ser multiplicado, eu vou fechar agora aqui minha matriz, ó. Então, na verdade, eu vou ter que apenas uma única coluna. Agora eu vou mudar de linha. Vou pegar a segunda linha e multiplicar, na verdade, a minha primeira coluna. Segunda linha vezes primeira coluna, eu vou estar achando o meu C, 21. Então, vou pegar aqui, ó, primeiro elemento, 4 com o primeiro. Aí, cuidado, tá? Ó, é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tá? Então, o primeiro elemento é 4, o primeiro é 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2, mais o segundo, menos 2 vezes menos 3, mais o terceiro, que é 3, vezes o terceiro, que é 4. Agora é fazer continha, tá? E uma maneira de você verificar aqui, ó, perceba que o segundo número aqui, ó, sempre vai ser igual, tá? Agora é fazer continha. Vai ficar quem aqui, ó? 3 vezes 2, 6, mais com menos. 2 vezes 3, 6, mais com menos, menos 12. 4 vezes 2, 8, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho que a minha matriz A vezes B vai me dar quem aqui, ó? Esse 6 vai embora com 6, sobrou menos 12. 8 com 12, 20 com 6, 26. Então, perceba que realmente, ó, que eu achei uma matriz que tem duas linhas por uma coluna. Letra B. Quero descobrir agora, ó, a matriz B vezes A. Então, antes de sair fazendo continho, ó, eu vou chegar aqui e escrever minha matriz B. A matriz B é da ordem 3 por 1. Vou escrever agora aqui a matriz A, que é da ordem 2 por 3. Vou conferir agora, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Não. Então, como esses caras aqui são diferentes, tá? Quer dizer que essa multiplicação aqui não existe. Então, pessoal, toma muito cuidado com isso aqui, ó. Em números reais, números, tá? 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 é 6. Então, a ordem dos fatores aqui, o que você escreve, não vai alterar o resultado. Isso quando você trabalha com números. Aqui, ó, eu estou trabalhando com matriz, tá? Então, olha só, na letra A, eu consegui fazer A vezes B. Já na letra B, eu não consegui fazer B vezes A. Então, aqui eu já trago para você aqui uma observação, tá? Existindo o produto A vezes B, existem 3 possibilidades para B vezes A. Ou seja, se você conseguir multiplicar a matriz A pela matriz B, o que acontece quando eu faço aqui o contrário? Ou seja, B vezes A. Existem 3 possibilidades. A primeira, B vezes A pode não existir, que foi esse caso que eu te mostrei, tá? A segunda, B vezes A pode existir e ser diferente de A vezes B. E tem um terceiro caso, que B vezes A pode existir e ser igual a A vezes B. E aí agora eu quero que você preste muita atenção aqui nesse caso, tá? Quando você multiplicar A vezes B, multiplicar B vezes A, e essa continha der igual,
nós dizemos que as matrizes A e B, elas comutam, tá? Então, o que é matriz comutar? É A vezes B ser igual a B vezes A. Mas isso é garantido? Não, tá? Então, guarda isso aqui, ó. Nós não podemos afirmar que a multiplicação de matrizes é comutativa. Pode acontecer de ser? Pode. Mas, em geral, tá? Na maioria dos casos, A vezes B é diferente de B vezes A, tá? E tem o caso aqui que eu estou te alertando, que além de ser diferente, pode ser que nem exista essa multiplicação, tá? Então, essa observação aqui é muito importante. Então, se você pegar algum exercício que fala que a matriz A e B comuta, o que ele está mandando você fazer? Ele está falando que é para você multiplicar a matriz A pela matriz B e depois multiplica a matriz B pela matriz A. Uma vez que apareceu a palavra comuta, você vai ter que fazer com que as duas matrizes sejam iguais. Estou te dando uma dica aí bacana para resolver alguns exercícios, tá? Bom, letra C. Eu quero descobrir aqui o valor de A ao quadrado, tá? A elevado ao quadrado, meus queridos, nada mais é do que A vezes A. Você repete a base e soma os expoentes. Então, para eu resolver o A ao quadrado, ele quer que eu pegue a matriz A e multiplique pela própria matriz A. Então, eu vou chegar agora aqui e vou analisar. Quem que é a matriz A? 2 por 3. Vou ter que multiplicar pela matriz A, que é 2 por 3. Agora eu vou analisar. As colunas da primeira é igual às linhas da segunda? Não, é diferente. Então, na verdade, não existe. Em outras palavras, A ao quadrado não existe. Tá? Agora eu vou te dar uma outra dica aqui, ó. Existem exercícios que vai pedir para calcular A à quarta. Aí o que você vai fazer? A à quarta é A ao quadrado vezes A ao quadrado. Então o que você vai fazer? Calcular primeiro o valor de A ao quadrado, achou o resultado. Você multiplica A ao quadrado por A ao quadrado. Tá? Então não assusta quando você pega, por exemplo, aqui, ó, uma continha, A elevado a 30, tá? Você vai tentar aqui fazer as continhas, né? Ó? A ao quadrado vezes A ao quadrado, ou então você faz A vezes A vezes A vezes A. O que eu estou tentando te alertar aqui, ó, é que quando esse expoente aqui é um número muito grande, você vai ver que vai ter um padrão, vai ter uma repetição, tá? Então vai ter uma lógica aqui, que é lógico, você não vai precisar de multiplicar a matriz aqui 30 vezes, tá? Então fica essa dica aí, ó. Quando a potência da matriz é uma potência muito alta, existe uma lógica aí, uma recorrência que você vai encontrar quando você começar a multiplicar suas matrizes, tá? Fica também essa outra dica aí para você resolver os seus exercícios. Bom, temos aqui um outro exercício, tá? Que ele diz o seguinte: resolva a equação matricial A vezes X é igual a B, sendo A uma matriz 2 por 2 e B, tá? Por mais que aqui não está escrito, tá? Você tem que saber que essa matriz aqui, ó, ela tem 2 linhas por uma coluna. Não é sempre que os seus exercícios vai vir escrito aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? É uma equação matricial, tá? Eu tenho aqui uma matriz A, eu quero descobrir quem que é essa matriz aqui, X, de modo que quando eu multiplico a matriz A pela matriz X, eu vou ter aqui a minha matriz B. Agora, vamos analisar o seguinte agora aqui. Ó. Eu tenho que descobrir qual que é a ordem dessa matriz. Então, vamos agora pela lógica aqui. Que, olha, a matriz A é 2 por 2. A matriz B, que é o resultado da multiplicação de A por X, ela é do tipo 2 por 1. Então, olha só que legal aqui, olha. Essa matriz X, para essa multiplicação aqui poder ser realizada, as colunas da primeira
obrigatoriamente tem que ser igual às linhas da segunda. Então, uma vez que esse cara aqui, que é 2, tem que ser igual ao que aparece aqui, eu concluo que esse cara aqui é 2. Tá? Então, vamos lá agora aqui, olha. 2, ó, é igual a 2. Então, eu já garanto que esses dois caras aqui são iguais. Tá? Se esses caras aqui são iguais, o resultado, esse número que aparece aqui, ó, o 2, ele vem da matriz A, que é 2. E esse número que aparece aqui no final, ó, que é o 1, ele vem, na verdade, da segunda matriz. Então, eu concluo que esse cara aqui é 1. Então, se você cortar o 2 com 2 aqui, ó, vai sobrar 2 por 1. Então, qual que é o barato agora aqui, ó? Eu já tenho aqui uma dica, uma ideia, tá? De que a matriz X, ela é uma matriz que vai ter que ter 2 linhas por uma coluna. Agora eu vou montar o meu exercício. O que eu vou fazer agora aqui, ó? A matriz A vezes a matriz X tem que ser igual à matriz B. Quem que é a matriz A? 1, 2, 3, 4. A minha matriz X, ela tem 2 linhas e uma coluna. Então, eu vou descobrir aqui, ó. A matriz X tem 2 linhas e uma coluna. Coloquei aqui X e Y, que eu vou tentar descobrir esses valores. E eu quero que essa continha aqui seja exatamente igual a quem? 0 e 1. Agora, vamos lá. Eu tenho agora aqui duas coisinhas, ó. A primeira, eu tenho uma multiplicação de matrizes e depois eu tenho uma igualdade de matrizes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer a multiplicação. Então, eu vou pegar a linha e multiplicar por coluna. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha com primeira coluna. Vou multiplicar 1 vezes x mais o segundo, 2 vezes y. Depois, segunda linha vezes primeira coluna. O primeiro que é 3 vezes o primeiro que é x. O segundo que é 4 vezes o segundo que é y. Essa continha aqui tem que ser igual a 0 e 1. Agora que eu tenho uma igualdade de matrizes, que se você perceber o que está acontecendo aqui, eu vou cair aqui num sistema, né? Qual o sistema? Primeiro elemento aqui vai ter que ser igual ao primeiro, então aqui eu vou escrever, ó, x mais 2y tem que ser igual a 0. Então aqui vai ficar, ó, x mais 2y é igual a 0. Depois, 3x mais 4y é igual a 1. Então, na verdade, eu peguei o primeiro aqui, ó, igualei ao primeiro, o segundo igualei ao segundo. Então, 3x mais 4y é igual a 1. 3x mais 4y é igual a 1. Agora, resolver esse sisteminha aqui, ó, tá? Resolvi o sisteminha aqui, eu vou resolver por adição, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui é 2, ó, e aqui é 4. Poderia ser com x aqui, tá? Ó. Então, eu vou pegar esse cara de baixo, vou multiplicar aqui embaixo tudo por 2. Vou pegar esse cara de baixo, vou multiplicar tudo aqui em cima por 4. Como os dois aqui é positivo, ó, eu vou alterar o sinal de um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar menos aqui, ó. Então, agora vou multiplicar todo mundo. Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes 2, menos 8y, menos 4 vezes 0, 0. 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 4y, 8y. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar. Por que eu fiz isso aqui? Ó? Eu obtive um outro sistema equivalente, de modo que, quando eu somar as duas equações, esse cara aqui cancela com esse. 6x com menos 4x, 2x. 0 com 2, 2. Que está multiplicando passa para cá dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, já achei aqui o valor de x.
Agora, ó, você pode pegar qualquer uma dessas equações e substituir, tá? Eu vou pegar primeiro, ó. X mais 2y é igual a 0, o valor de x é 1. Mais 2y é 0, jogo 1 agora para o segundo membro, continha que vai dar menos 1. Y é igual a menos 1 sobre 2. Então, eu estava procurando uma matriz X, que ela era uma matriz de duas linhas por uma coluna, e aqui eu achei que a minha matriz X ela vai ter o elemento 1 e o elemento menos meio. Tá? Caso você queira fazer, tá? Se você pegar a matriz A e multiplicar pela matriz X, você vai ter a matriz B. Ou seja, matriz A, tá? Quem que é a matriz A? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vezes, quem que é a matriz X? 1 menos meio. Se você chegar aqui agora, ó, e multiplicar linhas por coluna, você vai chegar exatamente na matriz B, que é 0, 1, e aí você vai verificar que o seu exercício está correto. Bom, trazer aqui para vocês aqui agora, ó, algumas observações, que eu já até falei na aula, tá? Primeira, a propriedade de anulamento para números reais não é válida para matrizes. O que eu te alertei aqui durante a aula é que tem algumas propriedades que você usa para números reais que elas não são aplicadas para matrizes. Uma delas é essa aqui, ó. Vamos lá. Se eu tenho os números reais A e B, tá? São números reais. Tal que A vezes B é igual a 0, quando que a multiplicação dá 0? Basta que o seu A seja 0, porque 0 vezes B dá 0. Ou então, basta que o seu B seja 0, porque 0 vezes A vai dar 0. Então, em números reais, quando o produto de dois números é 0, A é 0 ou B é 0. Então, o que eu quero te dizer agora aqui, ó? Essa propriedade aqui, ó, desculpa, né? Essa situação aqui que ocorre para números reais, ela não é válida para matrizes. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó. Se você tiver duas matrizes que o produto delas dá igual a 0, você não pode afirmar que essas matrizes aqui são 0, tá? Pode acontecer de ser, mas existe caso que não é. Então, se existe caso que não é, você não pode afirmar que essa situação é válida para matrizes, tá? O exemplo claro que eu vou te mostrar agora aqui é com essas duas matrizes. Então, aqui eu tenho a matriz A, que eu vou multiplicar pela matriz B. Então, quem que é a matriz A minha aqui, ó? 2 e menos 1, 1 e menos meio. Vai ser multiplicada pela matriz B. 1, 2, 2 e 4. Perceba que a matriz A e a matriz B, elas não são nulas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, linha e vou multiplicar por coluna. Então, vai ficar quem aqui, ó? Primeira linha com primeira coluna. Vou achar que estão, na verdade, aqui, o meu C, 11. 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 2. Agora, primeira linha com segunda coluna, C, 12. 2 vezes 2, mais menos 1 vezes 4. Agora, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, C21. 1 vezes 1, esquerda para direita, de cima para baixo. Então, 1 vezes 1. Mais menos meio vezes 2. Segunda linha, segunda coluna, C22. Primeiro com primeiro, 1 vezes 2. Mais menos meio vezes 4. Agora, aqui fazendo continha, eu vou chegar aqui no seguinte resultado. Ó. 2 vezes 1, 2.
com menos 2, essa continha aqui dá 0. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Essa continha aqui dá 0. Tá? Menos meio vezes 2, essa continha aqui, ó, vai dar menos 1. 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 com 1, essa continha aqui dá 0. Menos meio vezes 4, essa continha dá menos 2. 1 vezes 2, 2. Com menos 2, 0. Então, perceba que é o seguinte, ó. Eu tenho duas matrizes que multiplicadas A vezes B vai dar a matriz nula, que é de ordem 2 por 2. Então, como deu uma matriz nula, eu não posso garantir que a matriz A ou a matriz B é uma matriz nula, tá? Então, cuidado com isso aí, ó. Outra observação. O produto de uma matriz A pela matriz identidade é a própria matriz A, ou seja, em números reais, qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, o 1 ele é chamado de elemento neutro, tá? Nos números reais. Na matriz, quem é chamado de elemento neutro é a matriz identidade, tá? Então, vamos lá. Se M for igual a N, M não é igual a N, eu vou ter uma matriz quadrada. A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, nós já vimos isso, que a diagonal principal é igual a 1 e fora dela é igual a 0, tá? Então, uma matriz A vezes a matriz identidade é a mesma coisa que a matriz identidade vezes a matriz A, que vai dar a própria matriz A, tá? Se o M for diferente de N, eu vou ter uma matriz A, M por N. Então, para essa matriz aqui poder ser multiplicada, ela acaba em N, aqui começa em N. Então, uma matriz A vezes a matriz identidade vai dar a própria matriz A. Agora, se eu quiser multiplicar a identidade vezes M, AMN, essa aqui vai ter que ser de ordem M, por quê? M com M. E a matriz identidade vezes a matriz A vai dar a própria matriz A. Então, a matriz identidade ela é chamada de matriz neutra, tá? Qualquer matriz vezes a identidade vai dar a própria matriz. Então, aqui eu trago um exemplozinho aqui para você, tá? Vou pegar aqui a matriz A linha, e vou multiplicar pelas colunas. Então, vamos lá. Primeira linha com primeira coluna. Vou achar o elemento aqui, ó. Primeira linha vezes segunda coluna. Vou achar o elemento aqui, ó. Depois, segunda linha vezes primeira coluna. Vou achar o elemento aqui. E segunda linha com segunda coluna. Vou achar o elemento de cá. Tá? Então, vamos aqui fazer uma continha com continha aqui, ó. Vai ficar aqui o seguinte, ó. Primeira linha com primeira coluna. Vai ficar 2 vezes 1 mais menos 3 vezes 0. Primeira linha com segunda coluna. 2 vezes 0 mais menos 3 vezes 1. Segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 1 mais menos 5 vezes 0. Segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 0 mais menos 5 vezes 1. Então, daqui você vai ter a continha, ó. Aqui vai dar 0, 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 0, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 5 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 1, menos 5. Então, você vai perceber aqui, ó, que quando eu multipliquei a matriz A vezes a matriz identidade, deu a própria matriz A. Tá? E aí você pode fazer depois aí com calma, ó, pegar a matriz A e multiplicar pela matriz, pegar a matriz I e multiplicar pela matriz A, tá? Aí toma só cuidado agora aqui, ó, por quê? Quando você for multiplicar a matriz I pela matriz A, aqui, ó, matriz I pela matriz A, você vai ter que escrever primeiro a matriz I e depois a sua matriz
A. Qual que é a importância disso? A importância disso aqui é a seguinte, ó. Você não multiplica linha por coluna? Então agora aqui, ó, o que era coluna vai virar linha, ó. Então aqui vai ficar linha vezes coluna. E aí você vai ver que se você multiplicar a matriz I pela matriz A, também vai dar a nossa matriz A. Bom, propriedades da multiplicação da matriz. Tá? Considere as matrizes A, B e C e que sejam possíveis as operações abaixo. A primeira aqui, propriedade importante você saber, é que a multiplicação é associativa, tá? Então, se você multiplicar primeiro aqui a matriz A com B, você vai ter um resultado. Pega esse resultado e multiplica pela matriz C. É a mesma coisa que você multiplicar a matriz B com C e pegar o resultado e multiplicar pela matriz A. Então, essa continha aqui vai te dar o mesmo resultado, tá? Uma outra aqui muito importante é a distributiva à direita em relação à adição, tá? Então, se você somar a matriz A com B e pegar esse resultado e depois multiplicar pela matriz C, é a mesma coisa que você multiplicar a matriz A com C, depois multiplicar a matriz B com C e pegar esses dois resultados e somar, tá? Vai dar aqui o mesmo resultado. E aí vale também aqui a distributiva à esquerda, tá? Da adição. Você pode somar a matriz A com B, pegar o resultado e multiplicar pela matriz C. Ou então, multiplica a matriz A por C, multiplica a matriz B por C, tá? E aí você vai pegar, na verdade, esse resultado e somar. Bom, pessoal, parece uma coisa simples, mas não é. Cuidado, tá? Perceba que quando você multiplicar C por A, vai ficar C vezes A, mais C vezes B, C vezes B. E aí você não pode mudar essa ordem aqui não, ó. Uma vez que ficou C vezes A, você não pode escrever A vezes C. Por quê? Eu mostrei para vocês aqui, ó, que a multiplicação de A vezes B nem sempre é igual. Então pode ser igual, pode ser diferente e pode ser que nem exista. Então, a ordem que você escreve é importante quando você trabalha aí com matriz, tá? Fique atento aí quando for resolver os exercícios. Bom, para terminar, tá? Eu deixei para colocar aqui as propriedades da matriz transposta, justamente porque uma delas envolve a multiplicação, tá? Então, só para lembrar aqui, ó, se você tem uma matriz a matriz transposta é a matriz obtida quando você pega as linhas da matriz A e faz ela virar coluna. E as colunas viram linhas, tá? Então, aqui é a matriz nossa transposta, tá? Então, aqui as propriedades são as seguintes, ó. Sejam A e B matrizes e alfa um número real. E supondo que as operações a seguir são possíveis, nós temos a primeira propriedade. A mais B transposto, ou seja, faz a matriz A mais B e calcula a transposta. É a mesma coisa que você calcular a transposta de A transposta de B e somar o resultado, tá? A outra propriedade, a transposta da transposta vai dar a própria matriz A, tá? Então, ou seja, você tem uma matriz A. A matriz A está aqui, ó. Calcula a transposta dela. N por M. Se você chegar aqui novamente e calcular a transposta, vai voltar onde aqui, ó? Na matriz A, que é M por N. Tá? A terceira. Se você pegar uma matriz A e multiplicar por um número e calcular a transposta, é a mesma coisa que você calcular a transposta e depois multiplicar ela por um número, tá? Então, essas três aqui, na verdade, são mais lógicas. A que eu chamo a atenção aqui é a última, tá? A vezes B transposto, ou seja, multiplica a matriz A pela matriz B e calcula a transposta. É a mesma coisa que você calcular a transposta de B e calcular a transposta de A e multiplicar os dois. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó.
A vezes B transposto, ele inverte, na verdade, essa ordem aqui, ó. Então, o que é A vezes B, vai virar B vezes A. E aí você coloca aqui o transposto em cada um deles, tá? Então, na verdade, aqui são propriedades que podem aí ser úteis quando você for resolver aí, um ou outro exercício, tá? Bom, espero aí que você tenha acompanhado aqui o conteúdo da aula. Desejo aí você bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.